do Brasil está barato e vai continuar barato durante quanto tempo? Eu acho que esse ano, Bolsa bem, acho que ano que vem bem. 2025 eu começo a proteger minha carteira, a fazer as coisas já pensando que 2025 e 26 talvez não sejam tão interessantes. Fundos imobiliários, que eu sei que o Mira gosta muito, tem muita gente aqui que gosta. Tendência aí da queda da Selic. Tem muito fundo que ainda é oportunidade para comprar? A Bolsa Brasileira, o gringo já colocou esse ano 18 bi, se não me falha a memória. Esse mês ele colocou acho que 12 bi. Então, muito mais da metade do que o gringo colocou na nossa bolsa veio esse mês, porque ele ficou animado com a bolsa lá de fora, com a economia americana, e ele ficou mais tomador de risco. Não tem nada a ver com a bolsa brasileira, com o que aconteceu aqui. Aqui meio que já está tudo precificado. Mas olhando a questão do valuation da bolsa e das empresas que estão na bolsa, você acha que o mercado tá barato, tá bem atrativo nesse momento? Sim. Ou você acha que com essa alta de março para cá, que nós saímos de 95 mil para 126 mil, já deu uma esticada? Ou não? Ainda tem grandes possibilidades aí? Não, ainda tem bastante espaço para a bolsa subir, tem muitas ações, a maioria delas ainda tem bastante espaço. Quais setores e ações você acredita que estão mais atrativos? De uma maneira geral, a bolsa ainda tem muito espaço. Por que a bolsa tem espaço? Porque a bolsa é reflexo da economia real. Quando você vai no posto de gasolina, você está botando a gasolina lá de uma empresa listada ou no Brasil ou em outro país. Quando você vai no supermercado, você compra arroz, tá, de repente comprando lá da Camil. Você sempre tá ligado à economia real. E se a gente tem um efeito inflacionário, se os preços sobem e você paga mais caro no produto que você compra, essa empresa está, pelo menos no seu faturamento bruto, faturando mais. Então, a inflação ela é repassada aos múltiplos das empresas. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a gente vai bater o topo histórico. Só que esse topo histórico, 130 mil pontos, ele foi há quase 2 anos atrás. De lá para cá, a gente teve, sei lá, uns 20% de inflação. Então, se você jogar 20% sobre os 130 mil, a gente teria que subir muito mais do que 130 mil pontos e bater esses 130 mil topo histórico. Ainda tem espaço para a bolsa subir. A bolsa pode chegar a 150, 200, 300 mil pontos? Pode não, ela vai chegar. Agora, se vai levar 1, 2, 5, 10, 20, 50 anos é que a gente não sabe, né? Até por conta desse efeito inflacionário. Quando você tem a inflação, ela vai ser repassada para os números das empresas e esses números cada vez serão maiores, maiores, maiores e o valuation também vai ser maior. Não significa que o valor aumentou. Ele pode ter aumentado só de forma proporcional por conta da correção da inflação. E a gente sempre vai ter inflação, então o preço e os múltiplos, o valor justo, o teto, sempre vai estar aumentando das empresas. Então, ainda tem muita coisa barata? Tem. E, claro, quem apanhou mais é quem tem maior possibilidade de subir. Varejo, incorporação. E quem caiu menos, os setores mais resilientes, claro que esses também tendem a subir menos. Tá. Porque já não caiu muito. Então, você vai achar... Segura mais, né? Menos volátil. A bolsa ainda não está em topo histórico. E várias ações estão em topo histórico. Você pega Itaú, tá lá, topo histórico. Já bateu máximas das máximas lá. Banco do Brasil também, super topo. Porque assim, o Banco do Brasil valorizou mais de 50% nos últimos 12 meses. Só que o PVP ainda tá barato, indica que tá barato. Você acha que tá na hora? Ainda tá uma oportunidade pro pessoal comprar? O problema do Banco do Brasil, ele está barato, ele sempre vai estar barato, porque o risco governamental, o risco de estatal é muito presente. Se você pegar o valor de mercado do Itaú e o valor de mercado do Banco do Brasil, o Banco do Brasil vale mais ou menos a metade. E eles dão mais ou menos o mesmo lucro. Aí você fala assim, empresa que dá o mesmo lucro, faz a mesma coisa, uma vale a metade da outra? Não vale, óbvio que não. Mas o Banco do Brasil tem um risco, que é o risco estatal. Eu trabalhei no Banco do Brasil, eu lembro que em 2015 eu estava lá e esse risco estatal estava muito presente e o Banco do Brasil não trabalhava focado no lucro, era um monte de coisa. Então, isso é muito perigoso, assim como é para Petrobras,
é para o Banco do Brasil. Para o Banco do Brasil, um pouco menos, porque não tem... O que o Banco do Brasil faz não tem um efeito direto na inflação, né? Tem um efeito indireto, mas não tem um efeito direto. Já a Petrobras tem um efeito direto, né? Por isso Exato. que para ela é mais perigoso. O Banco do Brasil está barato e vai continuar barato durante quanto tempo? Eu acho que enquanto for estatal, ele vai continuar sempre barato. Fundos imobiliários, que eu sei que o Mira gosta muito, tem muita gente aqui que gosta. Tendência aí da queda da Selic. Tem muito fundo que ainda é oportunidade para comprar, na sua opinião? Sim, todos os fundos. O mercado de fundo imobiliário ainda está barato, ainda tem muita oportunidade. Mesmo que cresceu muito, né? Cresceu, Vai pra caiu cada uma. muito, né? Mas se a gente olhar, por exemplo, o valor patrimonial, que é uma referência que funciona muito para fundos de papel e fundos, para fundo de tijolo não é a melhor referência, você ainda tem muito fundo de papel abaixo de 1 de PVP, né? Então, abaixo de valor patrimonial. E que são bons fundos, Quem não né? vale a pena, por exemplo, é a MXRF. Não vale a Tá pena. caro, né? Tá caro, tá com 10% de ágio. E aí você tem outros fundos que estão com desconto, com deságio. Infelizmente, todo mundo fala do MXRF, E o mas eu não compro. CPTS11, o que você acha? CPTS11 outro spoiler, vai na carteira de R$50, que vai ser divulgada sexta-feira. CPTS11, eu tenho ele há muito, muito tempo. Caiu um pouco a cotação natural, se as pessoas olharem o relatório, tá lá o gestor falando sobre isso, era natural que o dividendo ia cair um pouco, mas é um fundo que eu gosto, que eu tenho, que eu levo para longo prazo, assim como o BTCI, que é o antigo FXC11, que é um dos mais antigos de papel que tem na bolsa, o VGIR, que embora seja voltado a CDI, também está na minha carteira de R$50. Embora seja voltado a CDI, ele também tende a ficar ali de lado com a queda da Selic, porque o que acontece? A gente tem movimento no fundo de tijolo, nos fundos em geral, que as pessoas vão aceitar pagar mais caro pelas cotas porque vão receber menos na renda fixa. Então você tem aquela migração, eu quero receber 1%. 1% ele já não existe mais na renda fixa, né? Porque você pega aí Selic, desconta o imposto de renda, você já não ganha mais 1% ao mês. Em fundos imobiliários você ainda consegue. E quanto menor for a remuneração da renda fixa, menor será a remuneração, menor vai ser a remuneração que você aceita nos fundos imobiliários. Não, ele pagava R$1 de dividendo. Sei lá, um dividend yield de 1% ao mês. Ele continua pagando o mesmo R$1, só que o preço da cota sobe, tá? R$100, paga R$1, 1% ao mês de dividendo. Aí, se ele for para 110, você vai receber o mesmo R$1, só que é menos de 1% o seu dividend yield. Você vai ficar contente recebendo menos e pagando mais caro na cota, 110, R$115. Por quê? Porque você não tem muito para onde correr. Isso vai provocar uma melhor precificação das cotas de fundos de papel e fundos de tijolo. Os fundos de tijolo, eles têm outros efeitos. Por exemplo, os fundos de shopping, com a redução da Selic, você tem mais gente circulando no shopping. Então, se tem mais gente circulando no shopping, tem mais receita. E aí ele tem uma possibilidade de aumentar dividendo. Mesmo que marginalmente, mesmo que pouco, mas tem a possibilidade de aumentar os dividendos, com a recuperação ali do movimento nos shoppings. Além disso, você também tem esse efeito das pessoas pagarem mais caro pelas cotas. Então, você tem dois efeitos aí para os fundos imobiliários. A gente está num momento muito interessante, que muitos fundos de tijolo fazem a reavaliação dos seus imóveis agora em novembro, é muito comum. Então, a partir de dezembro, a gente já deve ter novos valores patrimoniais. E aí, aquilo que podia estar mais ou menos, ou até caro, pode passar a ficar barato, como aconteceu com o XP Malls, né? O XP Malls divulgou lá o valor patrimonial, acho que subiu 15%. E aí tá mais ou menos no valor patrimonial. Não, agora tá abaixo, porque o valor patrimonial foi corrigido. Menor, corrigido. Porque você pega os imóveis, só pelo carrego da inflação, pelo efeito da inflação no período, você tem, teoricamente, você deveria ter alguma correção da inflação. Os juros subiram muito. Isso é uma outra coisa interessante. Se a gente pega um ano para trás, a avaliação dos fundos de tijolo, por exemplo, o que a gente tinha em novembro do ano passado? A gente tinha outubro, novembro, segundo turno de eleição, como é que vai ficar, os juros estressados. Então, a gente tinha uma avaliação dos imóveis com aquele nível de juro. Do juro, quando eu falo principalmente da NTNB longa, o Tesouro IPCA 2035,
que é a maior referência que a gente usa ali para os fundos imobiliários para valuation do tijolo. E aí agora a gente tem um cenário bem mais tranquilo, embora nos últimos meses estava mais alto a taxa do Tesouro Direto, já deu uma acalmada. Então a gente deve ter um novo ciclo de avaliação com um juro menor do que foi feito há um ano atrás. Isso também vai precificar mais e melhor o valor patrimonial. Então a gente tem alguns gatilhos para acreditar que os fundos de tijolo têm boa perspectiva de valorização já nos próximos meses e no ano que vem. Eu acredito que no ano de 2026 também. Mas todo mundo pergunta, a economia com o novo governo. Outro dia eu estava assistindo uma aula de doutorado, eu estava como um aluno convidado, doutorado que uma amiga minha faz, e aí o professor estava falando de valuation, um monte de coisa, estava falando do ciclo político-econômico, né? Que a gente tem esse efeito que as pessoas não se atentam muito, que é assim, os 2 primeiros anos de um governo, de um novo presidente, tendem a ser melhores, porque aí tem que fazer, tem que mostrar, tem que tentar, pelo menos. E aí, os outros 2 anos, ele está gastando dinheiro para tentar se reeleger. Uhum. Então, os 2 primeiros anos tendem a ser mais tranquilos, bolsa sobe e tende a ter um efeito melhor. Agora, os 2 outros anos é que são complicados. Eu acho que esse ano, bolsa bem, acho que ano que vem, bem. 2025 eu começo a proteger minha carteira, a fazer as coisas já pensando que 2025 e 2026 talvez não sejam tão interessantes, tão bons para a bolsa, como 23 e 24, entendeu? Então aí eu já começo a me proteger. E os fundos imobiliários de papel que pagaram tão bem nos últimos anos, claro, taxa Selic estava super alta, 13,75%. O que esperar dos fundos imobiliários de papel daqui para frente, quanto aos seus dividendos? E se ainda vale a pena investir? É a pergunta que a gente recebe direto aqui. Os fundos imobiliários de papel estavam pagando muito, não porque a taxa Selic estava alta, mas porque a taxa Selic estava alta, porque a inflação estava alta. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem 3 fundos voltados a CDI, que é o SAD11, o KNCR e o VGIR. Os outros não são voltados a CDI ou não tem a maior parte do portfólio voltado a CDI. Você tem até alguns, como o HGCR, que é 50% CDI, 50% IPCA, o KNSC, que é 60% IPCA, 40% CDI, mas a maioria é voltado para IPCA. Então eles pagaram muito, não porque a Selic estava alta, mas porque o IPCA estava alto. Só que o IPCA já caiu e eles já apanharam bastante. Então, é interessante fundos de papel? Sim, eles são interessantes, porque eles já apanharam muito, 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 e a gente já caiu bastante o IPCA. Para os próximos anos, a expectativa é que o IPCA ainda caia até um pouco mais, mas ele não vai sair de 12 para 4, de 12 para 5, não vai cair 7 pontos percentuais. Se a gente terminar, sei lá, em 4,5, ano que vem terminar em 3,5, cai 1 ponto percentual. Aí no outro ano, terminar 3, caiu meio ponto percentual. Então tem pouco para cair. E a gente tem que lembrar que é Brasil, né? Então, a meta de inflação de 3% ao ano, maravilhoso, eu queria muito, mas eu acho que é muito difícil o Brasil conseguir, tá? A inflação. Assim, né? Não, assim, cair, eu acho que até Ficar, pode né? cair. Manter Agora, ali. ficar, isso aqui é Brasil, eu acho. O político aqui gosta de gastar mais do que deveria, o risco fiscal ele está sempre muito latente. Você acredita no déficit zero que está sendo discutido? Porque Não, assim, eu nunca acreditei. O problema é que quando o Lula falou que que o déficit zero não vai conseguir. Eu falei, cara, já tá jogando a toalha e nem tentou. O mercado já esperava que não fosse conseguir. Só que se você tá lutando para conseguir, significa que mesmo que você não consiga, você pode chegar perto. Sim. Agora, se você desiste antes de lutar, você não vai nem chegar nem perto. Esse é o grande problema. Por isso que o mercado ficou tão chateado com as falas e todo mundo, e Congresso, um monte de coisa, e acabou mantendo lá o déficit zero como meta, porque tem que perseguir. Não vai conseguir, sei lá, vai ficar quanto do PIB, sei lá. Não conseguiu zero, mas ficou 0,1, 0,2 do PIB. Agora você já começa, Eu não sei porque o pessoal se preocupa com a meta zero, né? Assim, é importante que você tenha, você equalize as dívidas ali, né? Então, se o déficit for zero... Mas vai ter que deixar de uma coisa investir, pela outra, né? Que não é muito, talvez...
o Você tem que desejo fazer do governo escolhas, atual. né? Você tem que Vai fazer querer investir, escolhas. enfim, O problema não é investir. Eu acho que o problema do Brasil gastar nunca foi menos, né? investir. Organizar Não, melhor, né? É que não investe direito. Exatamente. Tipo assim, o político, Arrecada muito e não investe direito, não político administra, ele né? gosta de gastar. Assim, temos no Brasil, sempre foi assim, desde, sei lá, 1500, que é a política de coalizão, né? Então faz-se as coisas para você ter apoio político, para conseguir fazer outras coisas, e aí uma coisa amarra a outra e fica sempre muito preso. O político sempre fica muito preso, né? Ah, se não botar verba aqui, não consegue aprovar aquilo ali, e vai gastando sempre muito mal, sempre da forma errada. Eu não digo, não é nem como em coisas que não deveriam ser feitas. O Brasil precisa de fazer muita coisa. Claro. Então, só que geralmente gasta de forma ineficiente. Esse é o grande problema. Muita obra parada, né? Miriam? Se Muita você coisa. pensa assim, a carga tributária no Brasil ela é muito alta. Não é. As pessoas Na Europa é mais alta. Exatamente. Você vai para uma França da vida, você vai para a Europa, você paga muito mais. O problema do Brasil não é o tamanho do imposto. O problema do Brasil é que você tem que pagar o imposto 2 vezes. Então, assim, como assim 2 vezes? Você paga um imposto para ter educação, e aí você paga escola para teu filho de novo. Você paga para ter uma segurança. E paga seguro. Aí você paga seguro. Você paga para ter uma estrada asfaltada. Aí o carro quebra, você gasta com... Você tem que pagar 2 vezes. Aí fica extremamente caro. Se fosse só o valor que você paga de imposto, a gente pagaria até mais se não tivesse que pagar por educação, saúde, limpeza e um monte de outras coisas, lazer. Você tem que pagar... O salário nunca vai dar, o dinheiro nunca vai ser suficiente. É só uma questão de gastar mal. Gasta-se muito mal. Sim. O recurso é direcionado de forma muito equivocada. Esse é o grande problema. Fundo de shopping, que é algo que perguntam muito pra nós. Quais são os que você gosta? Eu tenho o XP Malls porque tem um portfólio muito bom aqui em São Paulo. Embora Diversificado, né? a gestão da XP, de vez em quando, tem uma outra coisa que não me agrada, mas eu tenho por conta do portfólio, eu acho interessante, o Catarina, o Cidade de São Paulo, Cidade Jardim, o Cidade né? Jardim, o Jardim Sul, tem vários shoppings interessantes. São Paulo, que é a melhor praça, né? Eu tenho VISC, eu tenho HGBS, acho que eu tenho MOL também, tenho bastante, principalmente XP Malls, VISC e HGBS, são os 3 principais da minha carteira para shopping. Eu gosto bastante de fundo imobiliário porque é a parcela da minha carteira muito geradora de dividendos, com esse único foco, dividendo, porque se você tem perspectiva de trade, de valorização, aí é melhor ir para ações. Elas têm mais essa perspectiva, tá? De crescimento. Subida, né? Porque tem uma coisa que ninguém se atenta. Quem é do mercado se atenta, que é o payout do fundo imobiliário é 95%, né? Ele é obrigado a distribuir no mínimo 95% e não pode tomar dívida. Diferente de uma empresa, que se ela distribui 100% do dividendo e ela toma dívida, ela tem dinheiro ainda para crescer. Agora, o fundo imobiliário não pode fazer isso. Então, ele não tem muito para onde crescer. Cabe a você reinvestir. Nos meus estudos, eu acredito que, se a sua carteira é balanceada, metade tijolo, metade papel, mais ou menos 30% do dividendo você tem que reinvestir. 30%, até um pouquinho mais. Se ela é mais para papel, aí você tem que reinvestir uns 50% do dividendo, justamente para que a sua carteira possa crescer e ter esse efeito crescimento, que não é natural dos fundos imobiliários. Eles crescem as cotas por efeitos de mercado e não do próprio fundo. Sim. O efeito de mercado de queda de taxa de juros, todo mundo aceita pagar mais caro. Ou valorização dos ativos, dos imóveis, por reavaliação, por questões econômicas, mas o fundo trabalhando para valorizar é muito difícil, ele não tem muito o que fazer. Você tem, por exemplo, um HGLG que gosta de fazer a incorporação. Compra o terreno, compra um galpão lá no início, termina e ocupa, e aquilo ali valoriza e depois vende. Mas é muito mais difícil para o fundo imobiliário conseguir fazer esses eventos. Então, cabe ao investidor investir parte do seu dividendo para ter esse efeito. Então, é muito importante ter esse mindset de que fundo imobiliário é para dividendo. Esse é o objetivo. Quero só crescimento. Mais fácil pensar só em ações. Sim. Ou reinvestir 100% do dividendo, mas mesmo assim as ações têm maior potencial de valorização. Então, minha carteira de fundo imobiliário é para renda mensal.